Análise política com Orion Teixeira. Ei, Orion, bom dia pra você. Como que foi aí no domingo? Fez um bom voto? Tá chegando agora renovado para comentar bastante deste domingo acalorado, de muita chuva aqui em BH. Tudo bem com você, Orion? Tudo bem, bom dia para você, Maria Fernanda Cirino, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Olha, muita chuva, lavando a alma e muita coisa por aí. Vamos lá, a virada de Fuad foi confirmada nas urnas de todas as regionais. O que prevaleceu, Orion? Cirino, foi uma virada espetacular, com muita estabilidade e consistência. Depois de ficar em segundo lugar, com 26% da votação, contra 34% de Bruno Engler no primeiro turno, Fuad impôs então uma virada do mesmo tamanho. Aqueles 7,8% da diferença da vitória de Engler no primeiro turno viraram para Fuad, que ganhou com 7,46%. Assim, Fuad ganhou em todas as regionais numa vitória incontestável. Como ele disse, o trabalho venceu. O primeiro turno havia deixado então uma lição e uma advertência aos candidatos. Quem bateu, perdeu. Esse foi o principal erro do candidato perdedor Bruno Engler, do PL, ao trocar aquele estilo moderado do primeiro turno e partir para o ataque no segundo. A mudança foi até motivo de racha de sua equipe, ouviu mais os jovens do que os veteranos. Na prática, ao atacar Engler, não baixava a sua rejeição, ao contrário, quando ele conseguiu algum feito, foi mandar os votos para a descrença dos nulos e brancos. Então, o livro Cobiça, assinado por Fuad, por exemplo, não foi uma sobrevida encontrada por ele no segundo turno, mas virou uma sentença de morte para o candidato. Por meio dele, tentou associar o rival à perversão, enfim, próprio do estilo bolsonarista, Engler sentiu-se mais em casa ao partir para o ataque. Não ganhou votos, mas tirou uns 4 pontos ali percentuais de Fuad nessa reta final, lançando-os para os votos inválidos. O bolsonarismo pode levar, como já dissemos aqui, um candidato ao segundo turno pelos 30% que ele detém, mas não pode progredir daí para frente no crescimento se o candidato não busca vida própria. Agora, falando então do vitorioso, Fuad Noman teve várias vitórias numa só campanha. Antes mesmo de abri-la, ele teve o primeiro adversário que apareceu, foi o câncer, que vem sendo vencido na estratégia científica do tratamento. Depois foi superando aí, pouco a pouco a dificuldade cobrada pela inexperiência eleitoral, o desconhecimento. Por conta disso, foi um candidato humilde, disciplinado, que jogou todas as suas fichas na comunicação da campanha para associar uma gestão que estava aprovada ao seu próprio nome, ao candidato dela. Então, o vitorioso não negou a doença e a inexperiência. Por isso, seguiu a recomendação da ciência e da cura e da comunicação política, até mesmo no momento mais difícil, quando estava sendo atacado, quando mais o adversário radicalizava, sua campanha era adocicada e sem entrar no jogo. Segundo ele mesmo disse, após a votação, foi atacado pelo que chamou de radicalismo e delinquência da outra campanha. Foi o único momento em que Fuad revidou nesse desabafo. Orion, diante disso, cenário para 2026. Luciana, assim, todos agora se apressam em fazer as contas, cantar vitórias e minimizar derrotas, buscando construir uma narrativa para 2026. Ninguém quer ficar de fora. Do ponto de vista estadual, quem mais perdeu foi o governador Romeu Zema e seu Partido Novo, que elegeu apenas 9 dos 853 municípios. Zema perdeu 2 vezes na capital, ao embarcar em 2 candidaturas derrotadas. No primeiro turno, ele foi com Mauro Tramonte e sua secretária Luísa Barreto de vice. No segundo turno, com Bruno Engler. Deixará estragos para o governador e seus projetos, mas ainda no campo estadual, o maior derrotado foi o ex-prefeito Alexandre Calil, que fez uma aposta errada, trocou o PSD pelo Partido Republicanos e trocou o prefeito reeleito, Fuad, que era seu vice, e por um candidato que fracassou depois de liderar toda a campanha eleitoral. Tramonte ficou em 3º lugar e agora, como será o futuro de Calil? Tudo somado, ele é odiado pela direita e nessa eleição
traiu a esquerda. Permanece sem partido e sua filiação aos republicanos vira aí uma incógnita. Partido pelo qual pretendia disputar aí as eleições de governador. Já o candidato que liderou as pesquisas, na maior parte da campanha Tramonte, segue também indefinido e faz mistério. Não declarou seu apoio a um dos finalistas nesse segundo turno e nem revelou seu voto. Conversei com ele ontem, após a eleição, ele disse que não votou branco, nem votou nulo, mas também não quis contar em quem votou. Fica difícil para consolidar posições sem transparência delas. No plano nacional, Luciana, a polarização ideológica entre Lula e Bolsonaro ficou diluída pela vitória do centro, com viés mais à direita. O PSD de Gilberto Kassab foi o maior vitorioso, em Minas, com 142 prefeituras, e no país, com 855 municípios. Em São Paulo, a capital da política e da economia, a polarização não foi influente. Lula perdeu a eleição e o medo de perder deixou Bolsonaro fora do jogo. O grande vencedor ali foi, como se sabe, o governador Tarcísio de Freitas, que é de direita, mas não é um bolsonarista raiz. Assim como Ronaldo Caiado em Goiás e Ratinho Júnior no Paraná, ambos derrotaram Bolsonaro na disputa municipal. O PT, então, saiu derrotado no país, ficou com 252 prefeituras e em Minas com apenas 35. Terá que se reinventar e ter a humildade para reconhecer o fracasso, caso queira voltar a ser protagonista, sem depender tanto aí do presidente Lula. Até o PSDB, outro protagonista do passado, que polarizava com o PT, teve melhor desempenho. Está refazendo seu projeto, tomando aquele mingau quente ali pelas beiradas. Conquistou 273 prefeituras do país, 21 a mais do que o PT e 59 em Minas, 25 a mais que o PT. O PL de Jair Bolsonaro teve desempenho melhor na onda direitista e conservadora que varre o país, obteve 516 prefeituras no país e 53 em Minas. Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falarmos depois de amanhã, quarta-feira, combinadíssimo, Orion. Combinado, tem muita coisa para falar ainda sobre essas eleições, Luciano. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos, Orion.